Tirar esse microfone. Agora sim. Boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos ao meu Eticast, podcast de ética da Noemi Coelho. É uma alegria estar aqui com vocês. Que coisa boa, né? Hoje eu tenho... Peraí. Isso, é a FM. Gostosa de ouvir esses... Nossa, gostosa de ouvir. Boa noite a vocês, ouvintes, internautas, fãs, colaboradores, telespectadores. A mais esta edição com produção de Rodrigo Bulgarim, ela a Interceptor de todas as mídias. Ela faz o verdadeiro podcast, que é Eticast. Ética do Amanhã. Na minha, na sua, na nossa FM, rádio e TV web, com transmissão para todo o Brasil, do Rio Grande do Norte ao Rio Grande do Sul, para toda a Europa, através do Twitch e nas plataformas do YouTube, Facebook, Twitter, que agora é X-Ray, na nossa FM. Boa noite, Noemi Coelho. Boa noite. Boa noite, Dedé. Boa noite, Ruiz. Boa noite a todos. Bem-vindos ao Eticast, um podcast de ética da Noemi Coelho, que fala sobre a ética do amanhã. E como todo programa, né, eu explico que a ideia é falar alguma coisa em relação à inveja na cultura brasileira e a solução que a gente pode encontrar para isso. Ou seja, nós temos uma cultura de inveja, né, que faz com que a gente não progrida, não melhore, não se desenvolva, né, e tenha atitudes muito cruéis, muito negativas com os nossos semelhantes. Isso é um comportamento geral, né, do povo brasileiro. Simplesmente o fato de ignorar enfim, o mal-estar dos outros nas favelas, essa distância social que a gente consegue estabelecer, já é uma demonstração de que o povo brasileiro considera o outro seu inimigo. Isso é um comportamento habitual, né? Durante o nosso dia a dia, a gente age dessa maneira, colocando o outro como inimigo. E aqui nesse programa a gente fala também da cura disso, né? Da forma de como que a gente pode admirar, como que a gente pode fazer coisas boas, bonitas, né? E fazer desse povo um povo melhor, né? E mudar essa cultura para melhor. E a gente agora hoje tem Ruiz Alcântara Filho, querido amigo, queridíssimo amigo, uma das pessoas mais inteligentes que eu já conheci, super bem-humorado, super... tem uma palavra em inglês que é witty, né? Quando a pessoa ela é espirituosa, é a versão espirituosa, né? E ele é espirituoso e nos deu a honra de conversar hoje com a gente. E a gente vai falar sobre alienação parental, que é uma das formas de inveja que existem no nosso país, né? E o Luiz é especialista nisso, conhece muito do assunto e veio gentilmente falar sobre isso com a gente. Bem-vindo, querido amigo, bem-vindo, é um prazer tê-lo aqui, eu tenho uma alegria, estou pretendendo ter um dos melhores programas que eu já tive, né? Muita responsabilidade para mim. Inicialmente, agradecer muito o convite, estar aqui, para mim, é uma responsabilidade, uma honra muito grande. Você é uma pessoa igualmente muito querida, Noemi, muito querida. E falar sobre esses assuntos, falar sobre a inveja na cultura brasileira, como está a nossa sociedade, essa questão da alienação parental. Nossa Senhora, tem muito assunto para falar sobre isso. E eu estou aqui à sua disposição. Os ouvintes, muito obrigado a todos que estão ouvindo a gente também. Legal estar aqui. Enfim, tuas ordens.
Então, obrigada por ter, né, cumprimentado os ouvintes. Eu acabei não cumprimentando. Gente, prazer estar aqui. Que bom que temos vocês como nossos ouvintes. É uma alegria. E se você estiver ouvindo depois, que bom que você veio conhecer, né? Que bom que você veio saber qual é o assunto, o que a gente está falando. E vamos então. Luiz, o que é alienação parental? Vamos lá. Juridicamente. Uhum. Juridicamente falando, alienação parental, de todas as formas que você pode imaginar, ela tá, ela tem uma lei que define, diz o que é alienação parental, que coloca justamente essa situação para tentar evitá-la. E geralmente a alienação parental, a própria palavra alienar, afastar, tirar, desfazer, parental, do radical parent, que quer dizer, como em inglês, parent, que é pai, mãe. Então, quando ocorre a alienação parental, é quando ou o pai ou a mãe tenta, de alguma forma, desqualificar, desmerecer a imagem do outro genitor para com o filho. Então, um homem e uma mulher têm um filho e por qualquer motivo, vamos imaginar, se separam, e quem está com a criança naquele momento promove uma campanha difamatória contra aquela pessoa que é o genitor. E aí, diversos reflexos, a lei visa proteger o interesse da criança, do menor, para que isso não ocorra. Então, o que acontece com uma situação como essa? A própria lei, que é a lei de número 12.318, ela fala sobre alienação parental. E no seu artigo 2º, a lei fala diretamente que considera-se ato de alienação parental a interferência na formação psicológica da criança ou do adolescente, promovida ou induzida por um dos genitores, pelos avós ou pelos que tenham a criança ou adolescente sob a sua autoridade, guarda ou vigilância, para que repudie genitor, ou que cause prejuízo ao estabelecimento ou manutenção de vínculos com ele. Então, pela própria definição da lei, a Lei 12.318, no seu segundo artigo, artigo 2º, ela informa, ela conceitua a alienação parental. E ela não é só um falar mal do papai ou falar mal da mamãe. Ela também coloca a situação de se tentar impedir o convívio. E esse impedir o convívio faz com que não crie um vínculo. Então, eventualmente, um pai que está afastado de um filho, não estou falando de afastado por uma decisão judicial, não estou falando afastado porque ele está viajando, mas não, porque a mãe, por exemplo, não entrega na data da visita que é estabelecida para ele, ou a mãe procura fazer com que, quando o pai vai até o filho para o visitar, chega lá, não consegue, é para impedir o vínculo. E isso pode acontecer de diversas formas. E quem se prejudica com isso, todas as evidências, o pai ou a mãe que está afastado se prejudica emocionalmente, mas essa criança, esse adolescente, é quem mais se prejudica, porque ele perde aquele contato com o seu genitor. É muito importante para a formação da criança que ela tenha contato saudável com o seu pai e com a sua mãe. Para a sua formação moral, caráter, esse contato é absolutamente indispensável. Então, quando o pai ou a mãe é imbuído de um sentimento de raiva, às vezes é o que mais acontece, está com raiva do término de uma relação, está com inveja, como a gente vai falar também aqui bastante, quer se vingar. Então promove uma campanha difamatória para que o filho adote para ele aquele rancor. Então vou exemplificar que fica mais fácil da gente entender. Imagina que um determinado genitor e uma genitora venham a se separar porque o genitor, por exemplo, foi infiel. O marido foi infiel à mulher e se separaram. E aí
para aquela mulher, ele foi um traidor, ele foi um mau caráter, ele traiu, ele foi isso tudo. Então a mulher tem essa raiva, tem essa dor. Ok, ok. A criança, o filho desse casal, ele não tem que ser colocado para disputar, para achar qual é o time que ele torce. Torcida, a gente tem no campo, em futebol. Eu torço para o meu time, você torce para o seu time, independentemente de se o time tem mais títulos ou menos títulos. Mas, quando se trata de pai e de mãe, essa tentativa de se criar uma torcida é prejudicial para a criança, independentemente de quem tem a razão no motivo do término de uma relação. Então, se eu sou pai de uma criança, venho a me separar da mãe do meu filho, eu não posso, por causa do meu rancor, por causa das minhas frustrações com aquele relacionamento, querer que esse meu filho adote uma postura de condenação à mãe e torça para mim e fique comigo porque ela, no meu modo de vista, não serviu para mim. Então, se eu pratico um ato dessa maneira, de desqualificar a mãe do meu filho, dizendo que ela não presta, ou ela dizer que eu é que não presto, para a criança, isso vai provocar nessa criança, nesse adolescente, uma frustração e severos traumas. Até porque toda criança, ele é 50% papai, 50% mamãe. E aí que vem a grande tutela, proteção do bem-estar dessa criança, é que quando eu digo a sua mãe não presta, a sua mãe não vale nada, ou a mãe diz o seu pai não presta, o seu pai não vale nada, a criança lê aquilo da seguinte forma: eu 50% não presto, eu 50% não valho nada. Então, quando há essa campanha contra o pai ou contra a mãe, a criança que se vê, o menor que se vê, o filho que se vê como 50% cada um, sofre. E esse sofrimento, ele já carrega um sofrimento de não ter nem o pai nem a mãe juntos. Tão comum hoje em dia, em tempos de famílias destruídas. Tão triste. A grande verdade é que o fim de um relacionamento, o fim de um casamento, é uma realidade, me desculpa, triste na sociedade brasileira. Porque o certo seria casar e viver junto para sempre. Mas hoje em dia isso não é mais possível. E as crianças, com seus instintos mais básicos, elementares, ainda pueris e puros, já têm uma dificuldade de entender por que papai e mamãe não estão juntos. Aí cumula isso com o fato de um pai ou de uma mãe já tentar de toda forma desmerecer aquela criança, o sofrimento dela aumenta sobremaneira e ela fica ainda mais vulnerável, pois ela pode a cada vez mais sentir a sua autoestima destruída. E daí em diante pode ser ladeira abaixo. Então a lei é muito feliz. O ordenamento jurídico brasileiro foi muito feliz em criar a lei de alienação parental para poder tentar coibir, retirar da criança esse perigo de sofrer alienação parental. Então é isso o conceito, a minha primeira observação sobre a questão que a gente está tratando. Pô, cara, é triste, né? É triste. Que bom que você está muito triste. Mais sorridente, mas é triste. Então, essa lei, alienação parental, ela não é para mulheres ou para homens. Ela é para todos os que são responsáveis pelas crianças. O genitor, os responsáveis, olha aqui, olha o que é que diz o artigo 2º. Ele coloca assim, ele define o que é a alienação parental e ele coloca lá, promovida ou induzida por quem? Genitores, avós, pelos que têm a criança ou adolescente sob a sua autoridade, guarda ou vigilância. Com que objetivo? Para quê? A lei continua dizendo. Para quê? Para que repudie o genitor.
ou que cause prejuízo ao estabelecimento, à manutenção de vínculos. Então não é só o papai e a mamãe que podem ser o que se chama sujeito ativo dessa conduta. Aquela avó, aquela mãe narcisista do pai ou da mãe, aquela pessoa que cria embaraços, que domina uma relação familiar. E isso é um assunto que pode procurar na internet, em livros de psicologia, psicanálise, essas questões de envolvendo a sogra, o sogro, na formação dos seus netos. Então, nós vemos famílias hoje em que uma avó ou um avô, que é sogro ou sogra, causando verdadeiros empecilhos na administração da criação de um menor. Então, se eu estou com uma mulher, nós dois estamos ali juntos, e a minha mãe ou a mãe da minha mulher começa a promover uma campanha difamatória da outra parte, então, se a mãe da minha mulher promove uma campanha difamatória contra mim, ela também está praticando alienação parental na forma dessa lei. Então, quando uma mãe e um pai são os responsáveis, são os senhores pela educação de uma criança. E às vezes nós percebemos que avós chegam e dizem: ah, você não sabe nada sobre criar um filho, você não sabe nada, quem sabe sou eu. E diz: você não tem condições de ter de ser pai, você não tem condições de ser mãe. Então, isso realmente são situações que a lei vem e diz: isso não pode acontecer. E ela diz também quais são as consequências dessa prática. Então, uma prática de alienação parental pode fazer com que o autor dessa conduta perca a guarda do filho, perca a guarda com quem ele está. Então, quando a lei pega e diz o que é alienação parental, nesse artigo 2º, ele continua, ele tem um parágrafo, que é o único parágrafo que tem um artigo, que ele dispõe lá de 7 exemplos de condutas de alienação parental. Então começa assim, você vai lá no artigo 2º, parágrafo único da lei 12.318, e ele do 1 a 7, ele vai falando assim: realizar campanha de desqualificação da conduta do genitor no exercício da paternidade ou maternidade, como por exemplo dizer: ah, você não sabe nada sobre criança, você não presta como pai, você é uma mãe horrorosa. Aí vai falando, dificultar o exercício da autoridade parental, dificultar o contato da criança ou adolescente com o genitor, que foi o que eu falei quando estava abrindo o programa, eu mencionei isso: é não entregar a criança, é criar embaraço, é não chegar na hora, é não devolver na hora, dificultar o exercício do direito regulamentado de convivência familiar, que é aquele que já tem uma visitação lá estabelecida em juízo, por exemplo, e aí a pessoa não entrega a criança, tem que pegar às 2 da tarde, aí o pai chega lá para pegar as crianças às 2 da tarde, a mãe só chega com a criança às 4h30, 5 horas, coisas assim. E não é só isso, não é só falar mal do pai ou da mãe ou criar esses embaraços, não. Também a alienação parental é omitir informações sobre a criança, informações escolares, médicas, esse tipo de informação tem que dar. Então, se eu sou pai de uma criança, a criança está com a mãe, e eu pergunto para a mãe: fulana, como é que está meu filho? Levou ele no médico? E ela responde: não é da sua conta. Meu filho está doente? Não vou te responder. Como é que ele está na escola? Se você quiser saber, volta para mim. Vai lá na escola ver. Esse tipo de conduta está ali no inciso 5º do parágrafo único, que é omitir deliberadamente a genitor informações pessoais relevantes sobre a criança ou adolescente, inclusive escolares, médicas, e sabe o que mais? Alteração do endereço. Então eu moro num determinado bairro, estou com meu filho. Me mudei, levei meu filho e não avisei a mãe onde eu estou morando, isso é alienação parental. E aí vem também, aí vai aumentando, por exemplo, apresentar falsa denúncia contra o genitor, contra familiares deste ou contra avós
para obstar a dificuldade de convivência deles com a criança ou adolescente. Então vem aquela mãe que está irritada porque teve o término da relação, vai lá na delegacia e registra uma ocorrência de agressão. E sabe o que acontece? Passou uma lei agora, recentemente, no final do ano, que se houver risco, e tem que ter uma proteção mesmo, se houver risco de violência doméstica contra a mulher, aquele pai pode sim ser afastado do filho. Mas aí é que está. A lei que criou essa proteção contra abusadores, contra pessoas de má índole, pessoas perigosas, gerou um perigo. Então, uma mulher que está com raiva por causa do término do relacionamento, vai lá na delegacia e inventa. Eu tô com medo do Joãozinho, meu marido, me bater. Eu tô com medo dele, ele me agrediu. Me afasta do pai. E no que afasta do pai, tá lá, olha lá, o inciso 6º, apresentar falsa denúncia contra o genitor. Claro que se o cara é o agressor, se o cara é violento, o cara é perigoso, não tô falando isso. Não tô falando. Esse aí não. Esse aí eu não quero nem ver perto de mim. Sabe? Esse aí é perigoso, tem que ser afastado mesmo. Agora, e aquela mulher que apresenta a falsa denúncia? Então, tá lá na lei de alienação parental. E quer ver uma coisa também? Lembra que eu falei da mudança de endereço? Também tem outra coisa. A própria lei fala mudar o domicílio para local distante sem justificativa, visando a dificultar a convivência da criança ou adolescente com outro genitor, com familiar e deixa ou com avós. Você vê que a lei falou domicílio para local distante. Nem precisou falar que é outra cidade, outro estado. Nós estamos aqui no Rio de Janeiro. Rio de Janeiro é uma cidade grande. Então, se você pega uma família que mora em Santa Cruz e a pessoa resolve se mudar para Copacabana, essa pessoa foi para um local distante. Será que nós não podemos considerar assim? E quanto tempo leva um deslocamento de Santa Cruz a Copacabana para um pai ver um filho, para uma mãe ver um filho? Então, se essa mudança foi feita com o propósito de afastar, a lei também fala claramente que é um caso de alienação parental. Não é porque precisou se mudar. Muita gente acontece isso. Foi transferido. Imagina, eu trabalho numa determinada empresa e sou transferido para outra cidade. Aí não. Aí eu não estou na prática de alienação parental. Mas o que a lei está falando é o seguinte: eu moro aqui num bairro. E aí, eu estou falando, por exemplo, agora do bairro do Jardim Botânico. Imagina que tenho a guarda do meu filho daqui. Se eu sou transferido para um outro município, por exemplo, fui transferido para Macaé, que está longe daqui, é uma coisa. Agora, se eu propositalmente me mudo do meu bairro aqui, Jardim Botânico, para um bairro bem distante, só para dificultar que a mãe tenha acesso ao meu filho, eu estou na prática de alienação parental. Então, essa é a diferença disso. Não é eu me mudei porque precisei, mas até para eu me mudar de comarca, quem detém a guarda de uma criança também tem que ter uma autorização judicial para isso. Porque filho não é mobília. Eu não posso pegar, se eu quiser me mudar de estado, eu pego a minha mobília, pego minhas coisas aqui e vou embora. Mas filho não é mobília. Então, a partir do momento que eu penso em me mudar com o propósito de afastar a mãe do meu filho, e vice-versa, se a mãe faz isso também, está na prática de alienação parental. Eu acho que você foi extremamente claro e definiu perfeitamente o que é alienação parental, né? E como isso pode ser praticado como uma forma de inveja, ou seja, o outro tem alguma coisa que eu invejo, que eu não quero, que eu quero destruir, né? O outro tem uma liberdade que eu quero destruir e eu uso as formas que eu tenho para destruir essa pessoa, inclusive destruir o próprio filho. Inclusive, infelizmente, destruindo o próprio filho. A pessoa está cega, né? Ela não está conseguindo enxergar nada além do seu ressentimento, da sua, enfim, da sua vingança, do seu ódio, do mal que está dentro de si. Infelizmente. Agora, Ruiz, vamos lá. Como é que a gente conserta isso? Primeiro, eu vou te perguntar, como é que conserta isso? Vou explicar um pouquinho. Primeiro, assim, quem é que pode usar essa lei e como fazer? Né? Quem é que pode pedir ajuda a essa lei e como fazer?
E a segunda coisa, como você acha que a gente poderia acabar com essa prática? Tá? Existe uma lei, mas você sabe que, apesar da lei, as pessoas continuam. De que maneira a gente poderia mudar essa situação? Como que a gente poderia acabar com essa prática tão comum? Noemi, a criação de uma lei, seja de que motivo for, com o propósito de, através da coação, impedir a prática de qualquer ato, já é porque a cultura, a educação não foi capaz de fazer. Então precisamos de uma lei. Nós precisamos de uma lei que diga: não mata, não rouba, não estupra, não agrida. Nós precisamos de uma lei que diga isso. Para você ver o quanto que o ser humano ainda engatinha no desenvolvimento espiritual. Então, como fazer para coibir? Eu vou responder isso, o que serve para todos os crimes do mundo, para impedir a prática de qualquer conduta. Seria necessário que o ser humano, com toda a delicadeza do mundo, tomasse vergonha na cara e tivesse um pouquinho mais de empatia e se colocasse no lugar do outro. Se assim agíssemos, nem precisaríamos de direito penal. Não precisaríamos disso. Mas somos 7 ou 8 bilhões de pessoas na humanidade. E aí como é que a gente faz? O que uma sociedade edita leis. Você imagina, uma coisa cruel que acontece no Brasil hoje em dia é a violência contra a mulher. Realmente, isso porque tem, sem discussão, que acabar de uma vez por todas. E a coisa ficou tão endêmica, que foi editada a Lei Maria da Penha. E de lá para cá ela sofreu diversas modificações. Só que a modificação, a criação legal, a criação da lei, ela tem que tomar muito cuidado com a generalização. O que eu quero dizer com isso? Não podemos tomar por base que determinada classe de pessoas nunca presta. Se nós tomarmos por base que uma determinada classe de pessoas nunca presta, nós estamos nos lembrando de um cara com bigodinho desse tamaninho que presidiu a Alemanha alguns anos atrás. Então, quando nós dissemos que todo homem é agressor, você está esbarrando numa situação que você vai gerar, sim, uma injustiça muito grande contra aquele que não é. Então, ao se editar uma norma, o legislador tem que ter muito cuidado com aquilo. Ocorre que, em certas e determinadas situações, a generalização ela será necessária para você conseguir coibir determinadas Não matarás. Não matarás é geral. Não há o que discutir. É geral. Geral. Mas a lei não matarás, o artigo 121 do Código Penal, quando diz matar alguém, pena, reclusão de 6 a 20 anos, ela não está dizendo que todo mundo é assassino. Agora, existem leis no Brasil que colocam como se todo mundo fosse um potencial, ou presume-se que é um praticante de uma conduta que o direito tem que rechaçar. Então, a questão da alienação parental é uma questão que nós não podemos tratar como se todo pai é um alienador, toda mãe é uma alienadora. Não podemos tratar dessa forma. Porque se nós tratarmos que todo mundo é um alienador, nós tiramos os méritos daqueles que agem corretamente. E quem age corretamente acaba sendo prejudicado por legislações que acabam sendo, de certa maneira, perigosas.
Então, nós vivemos um momento delicado no nosso país, que é o momento das narrativas, o momento das lacrações, como falam por aí. Então, eu ouvi um determinado influencer, ele chegou, estava lá com um grupo de mulheres, e ele chegou com o microfone, virou para uma, fez uma se levantar e perguntou para ela: fala para mim, todo homem é? E botou o microfone para ela. E ela respondeu: todo homem é traidor. Ele continua: todo homem é. Aí ela diz: irresponsável. Aí ele: todo homem é. Aí ela continuou xingando. Aí, um determinado momento, ele puxa o microfone: viu? Agora você quer ver uma coisa? Eu vou fazer diferente. Pergunta você para mim: toda mulher é? Aí ela: toda mulher. Aí ele disse: interesseira. Ele disse: vagabundo. E virou para ela e falou: e agora como você se sentiu? Aí ele calou a plateia. Ele calou a plateia. Porque ali estava diante de uma generalização e ele pegou e generalizou de volta e colocou. Como que se sente a pessoa que é vítima da generalização negativa? Então, isso que está acontecendo hoje em dia no Brasil é nós estamos vivendo numa época de discursos e retóricas em que a narrativa tem mais importância do que a solução do problema. Onde eu quero chegar com isso? Nós temos algumas leis que foram editadas não com o propósito de solucionar o problema, embora ela até possa solucionar, mas com o propósito de separar, trazer um discurso chamado de atual para o momento, em que força uma generalização e há mais crises sociais do que as que nós temos. E isso tem que ser muito bem pensado. E eu vou dar um exemplo polêmico, por exemplo, aqui para você. Você visualiza o seguinte: como eu disse, é óbvio que a questão da violência contra a mulher, ela tem que ser muito bem destruída, acabar com a violência. Tem que acabar com isso. Só que quando começa a lei a criar mecanismos de presunção absoluta, fazendo com que uma mulher tenha o poder de chegar numa delegacia, falar o que quiser e tirar desse pai a convívio com o filho, ela está, na verdade, não protegendo apenas a mulher da violência doméstica. Ela está trabalhando em prol de uma retórica. E quando você trabalha em prol de uma retórica, a solução do problema nunca acontece. Nós vemos muito esse discurso no Brasil. E aí, eu não vou entrar no mérito de quem está certo, do que está errado. Quer ver uma coisa? Eu estava ouvindo uma pessoa falar sobre isso, eu gostei muito da colocação dele. Tivemos as chuvas aqui no Rio de Janeiro, que nós tivemos aí diversas pessoas desabrigadas. Concorda comigo que a maioria das pessoas que vivem em zonas perigosas são pessoas com capacidade aquisitiva menor? Verdade. E hoje em dia no Brasil ainda é o negro que sofre com a menor capacidade aquisitiva. É ele quem ainda está nessa carência. Muito bem. Se nós temos que resolver um problema chamado risco em caso de chuva em certas comunidades e locais de pessoas que são menos favorecidas, eu tenho que focar numa coisa: como resolver aquilo? Como solucionar aquilo? Agora, a partir do. E se eu pego e falo: pessoal, vamos fazer uma lei nova aqui, vamos criar um projeto de Estado, vamos fazer uma obra para corrigir o problema que nós temos de comunidades carentes serem as mais afetadas pelas chuvas. Se eu falo dessa maneira, eu vou ter empatia de todo mundo, seja de direita, seja de esquerda, seja de centro, de cima, de baixo, de leste a oeste. Se eu falar, eu quero corrigir esse problema, eu vou ter empatia de todo mundo. Mas a partir do momento que eu pego e jogo a lacração nesse assunto, eu consigo imediatamente fazer com que muita pessoa que poderia ouvir isso pare de ouvir. Basta eu falar assim: isso é racismo ambiental. Então, quando eu falo isso é racismo ambiental, eu pego o discurso todo de solução do problema e tiro o foco. Ambiental.
e tiro o foco. E aí eu jogo para uma situação que não é a real. Então a gente tem que tomar cuidado com as coisas que a gente coloca. Porque, por exemplo, quando se coloca numa lei que nós temos que todo homem é agressor, muitos não vão se sentir bem com aquilo. Muitos vão parar de ouvir a solução do problema da Mas violência isso contra a não é mulher. possível, não podemos colocar isso numa lei. Não existe como colocar isso numa lei. Você não pode Existe. fazer uma lei. Todo homem é mau. Isso não existe. Existe. Você não vai usar exatamente essa expressão, entende? Você não vai dizer na lei assim, artigo tal, todo homem não presta. Você não vai dizer isso. Mas Não. você vai fazer isso quando você colocar certas situações que são totalmente, que presumem que a palavra de uma determinada parte, a menos favorecida, ela é absoluta. Então, quando você diz que a palavra de certa categoria, não estou nem falando da mulher no caso, porque isso acontece não é só na relação entre homem e mulher, não. É muita coisa no Brasil que é assim. Quando você pega e destrata a questão da hipossuficiência, que é a fraqueza, a condição mesmo, e pega e gera uma presunção, você, para o outro lado, tem que tomar muito cuidado, porque você pode punir o bom pelo pecado do errado. Certo. E é isso que nós esbarramos muito no Brasil. Mas você acha que essa lei de alienação parental, ela está ela tá a alienação parental, na maioria dos casos, está ligada ao homem. Né? Acho que isso é meio que estatístico. Né? Uhum. Muitas vezes as mulheres querem negar aos homens a possibilidade de visitar, formar vínculo com os filhos. Essa lei, ela é exatamente para impedir que todo homem é mau, que se presuma que todo homem é mau. Essa lei, essa específica lei. Agora, existem outras que invertem esse polo. Existem outras que criam uma presunção. E essa lei especificamente, tem muita gente tentando revogar ela. Tem muita gente querendo que ela seja revogada. E estão querendo que ela seja revogada porque, por causa de uma circunstância, porque vamos combinar, nós vivemos no Brasil. Quem é que acaba sofrendo com a questão dos filhos, de ter que cuidar dos filhos? São as mulheres. O homem pega, gera também, faz a criança e cai fora. Sobra para a mãe. Então acaba sendo, se você tem 10 pessoas de um lado e 1.000 pessoas de um outro lado, é claro que se você somar as condutas praticadas por cada um dos grupos, aqueles 10 vão praticar no máximo 10. Aqueles 1.000 vão praticar facilmente mais do que as 10. Então, com a lei de alienação parental acaba, não é certo dizer que ela é uma lei que protege os homens, não é isso. E é muito pueril dizer também, porque só as mulheres praticam alienação parental. Também não é verdade, não. Tem muito homem que pratica sim alienação parental. Tem muito homem que. Agora, se for somar o número de homens que praticam alienação parental com o número de mulheres que praticam alienação parental, nós temos também que fazer essa conta, essa equação de forma correta. Quantos homens, num grupo de tantos homens, praticam alienação parental? Quantas mulheres, num grupo de tantas mulheres, praticam alienação parental? Porque se eu chegar e falar assim, olha, em juízo, nós temos aqui 2.000 casos de mulheres que praticam alienação parental e somente 100 casos de homens que praticam alienação parental. Vamos ver com quem está a criança. Vamos ver como é que está funcionando. Então, também não seria justo a equação ser tão simples. Aí voltamos ao que eu falei, é a busca da retórica. A busca da lacração da palavra. A lei, na minha opinião, a lei de alienação parental ela não pode ser revogada. Ela não pode ser retirada do ordenamento jurídico, porque ela não é uma proteção para o homem. Ela é uma proteção para a criança, para a formação psicológica de uma criança. Exato. E independentemente se a criança está com o pai ou se a criança está com a mãe, essa lei não pode chegar, vamos revogar
a lei de alienação parental. Por quê? Porque ela está beneficiando os homens? Por quê? Porque não acontece? Não acontece alienação parental no Brasil? Será que não? Será que a partir do momento que uma mãe Não, ou um pai não. é desqualificado pelo outro, isso não é uma alienação parental? Então, qualquer justificativa para retirar do ordenamento jurídico uma lei como a de alienação parental, retirar do Não. ordenamento jurídico a Lei Maria da Penha, sem pegar, analisar o que está acontecendo, quais são os crimes que elas estão acobertando e quais são as consequências. É muito temerário. Não é assim. E a gente vê pessoas querendo, também pelo outro lado, lacrar, querendo revogar certas e determinadas leis. Nós não podemos chegar, não posso chegar, eu como homem, e defender o fim da Lei Maria da Penha. Posso. Até porque se eu fizer isso, eu vou estar defendendo muito o agressor. Agora, eu posso sim chegar como cientista do direito, analista do direito, e falar: olha, essa lei precisa modificar aquilo ali, essa lei precisa rever essa Isso, situação aqui. exatamente. Essa Exatamente. lei, porque o bem jurídico tutelado está ali. A mulher É. tem que ser resguardada. Então, a gente tem que fazer as adaptações. Nós temos que Bonito. ver. Bem Lançamos uma jurídico lei. tutelado é um nome bonito, gostei. Bem jurídico tutelado é a É, mulher. exatamente, o bem jurídico tutelado. É um bem jurídico, aquele bem que é É, tutelado, protegido. eu entendi, mas eu achei legal ouvir isso. O bem Bem jurídico jurídico tutelado por tutelado. crime de A mulher é um homicídio, bem jurídico que está sob tutela da lei Maria da Penha. Entendi perfeitamente, mas eu achei o bem, máximo. é a vida da mulher, a incolumidade física da mulher, a honra da mulher. Isso tudo tem que ser tutelado. Isso tudo tem que ser Claro. protegido. Não Sim, dá para sim, chegar, sim. e como eu vejo algumas pessoas defenderem radicalmente a revogação dessa lei, se acha que a lei é exagerada, se entende que a lei criou mecanismos que facilitam, e é verdade, a lei criou mecanismos que facilita que mulheres mal intencionadas elas Exato. Se obtenham aproveitem da vantagens, lei. Isso. É, se desculpa. aproveitem da lei, porque a lei veio, criou uma vantagem, a lei não, nenhuma lei vem com um mal dentro dela, nenhuma lei. Mas se essa lei criou um mal, a gente não tem que pegar e dizer que o bem jurídico que ela tutela deve ser desprotegido. Não, a gente tem que modificar a Não, lei. você muda a Modifica a lei. lei e coloca. Vamos Acaba com a tentar de lei. outro jeito. Vamos tentar de uma outra forma, sem perder a tutela daquele bem jurídico. E a mesma coisa, a lei de alienação parental, vamos discutir o que é que nós podemos modificar nela. Vamos discutir quem é que pratica realmente uma alienação parental, o que é uma verdadeira e prejudicial alienação parental. E não ficar falando, vamos revogar a Lei Maria da Penha, vamos revogar a lei de alienação parental, vamos Não, acabar com não. isso, porque você vai continuar polarizando a Uhum, sociedade como nós já uhum. conseguimos fazer. Nós conseguimos polarizar a sociedade da seguinte maneira: eu sou homem, então não vou ouvir o que a mulher tem para falar. Ela é mulher, então não vai ouvir o que eu tenho para falar. Aquele lá, ele é gay, não quero ouvir o que ele tem para falar porque ele não é, porque o outro é. Isso que está acontecendo. Então, quando a gente pega e tenta se colocar no lugar do outro, lembra o que eu falei? O que está faltando? Empatia, um pouco de empatia, se coloca um pouco no lugar do outro. Se eu sou pai, eu gostaria que o meu filho ouvisse da mãe dele, minha ex-mulher, que eu não presto, eu não gostaria. Não estou nem falando só da criança. Se eu não gostaria, eu não vou virar para o meu filho e falar: sua mãe não presta. Porque eu vou estar ofendendo ele. Estou ofendendo ela? Estou. Mas a lei está protegendo ele. Está protegendo ele. Se ela se sente ofendida comigo, ela tem os mecanismos dela. Mas eu não tenho esse direito. Então, se a gente começar a se colocar no lugar do outro, eu não gostaria que a mãe do meu filho dissesse que eu não presto. Então, eu não vou dizer isso para o meu filho sobre ela. Não vou É, falar. isso É agora, simples. desculpe. Daqui a pouquinho vai tocar o sino e eu vou pedir ao Dedé. Mas eu vou falar um pouquinho sobre isso, porque
esse é um etcast, né? E a gente está falando exatamente da questão da falta de ética da alienação, da pessoa que pratica alienação parental. Como ela falta com a ética, como ela vai contra todos os princípios da boa criação do filho, né? Enfim, de todas as coisas. E mais do que qualquer coisa, a pessoa que faz isso está depondo contra si. Eu sei que a pessoa não sabe, a inveja é assim. A inveja funciona dessa maneira. A inveja, a pessoa tenta destruir o outro, mas ela se destrói junto e às vezes primeiro. Né? Então, assim, a pessoa que pratica esse tipo de ato, né, que faz isso, essa pessoa está prejudicando todo mundo. Prejudicando a si, prejudicando o filho, prejudicando o outro genitor, né? Enfim, é complicado. É complicado lidar com essa situação sem olhar a questão da ética. Ética é uma coisa que você tem que ter, mesmo com raiva, sabe? Você tem que ter educação, ética, mesmo que você esteja com raiva, mesmo que você esteja, sabe? Mesmo que você esteja frustrado. A ética é tão grande. Quer ver uma coisa? Eu posso ser ético falando uma mentira? Pode. Não deve, mas pode. Posso, mas eu posso. E às vezes a ética me obriga a mentir. Vou dar um exemplo. Se um filho vira para um pai ou para uma mãe e fala assim: Mamãe, aquele pai foi horroroso para a mãe, foi um péssimo marido. Mamãe, meu pai é uma pessoa má. A mãe tem que mentir. Não, seu pai não é mau. Acaba aí. Está sendo ética. Teoricamente, sim. Agora, a gente vai interromper rapidinho, eu falo para você, vamos interromper rapidinho, chamar o estúdio. Dedé, tá contigo, Dedé. Estúdio. E será que ele soluciona aquele problema? Talvez não. Espera mais um minutinho. Se ele não entrar, aí é porque talvez ele não tenha solucionado aquele problema do som. E aí a gente continua. Deixa para depois. Não vai rolar. Oi? Então, a gente estava falando... Desculpa, perdi. A gente estava falando o seguinte... Eu lembro do se pode mentir e ser ético. Dedé? Estou aqui. Ele. Estou aqui. Papo bom, hein? Esse papo aí. Eu vou pedir que antes do final, você, Ruiz, ou espanhol, deve ser, para dar uma síntese do significado, né, do conceito da alienação parental. Por favor. Coisa de 1 minuto, 2 minutos. Deixa comigo. Vamos aos prefixos? Estamos apresentando Ética do Amanhã, o verdadeiro podcast exclusivo EtiCast, com transmissão simultânea para todo o Brasil, do Rio Grande do Norte, na cidade de Barcelona, na rádio Formigão FM. Na Bahia estamos em Itanhandu, Itororó, Ilhéus, Itabuna, Vitória da Conquista, Salvador, Lauro de Freitas, Barreiras e Porto Seguro. Em Pernambuco, Jaboatão, Recife e Olinda, na rádio Três Carneiros. Em Minas Gerais estamos na cidade de Monte Carmelo, no norte de Minas, Belo Horizonte, Uberaba, Uberlândia, Ipatinga, Poços de Caldas, Betim e também na Contagem, na TV Contagem e na JF-FM em Juiz de Fora. Em São Paulo, na Digital Samba, em Osasco e na Unifateia, em São José dos Campos. Rio de Janeiro, na rádio Coisa Nossa, Portal de Notícias e Bangu FM. Porto Alegre também está conosco, lá no Rio Grande do Sul. No Paraná, Cascavel e Curitiba, Santa Catarina, Blumenau, Joinville e Laguna. Campo Grande, Mato Grosso do Sul, Cuiabá e Mato Grosso. Também estamos em Acre, Rondônia, Porto Velho, Goiás, Tocantins e lá naquela cidade do Distrito Federal, onde tudo acontece. Suíte
Nos transmite para toda a Europa, como Irlanda, Inglaterra, Itália, Engateu, Espanha, Madrid, Alemanha, Bonn e Colônia, e também no Japão, em Osaka, Doha e Catar. Muito obrigado por vocês pela audiência, que agora atingimos a média de 17.613 assistindo ETCast, o verdadeiro podcast. ETCast, essa é nova para mim. Muito obrigado a vocês, ouvintes, e eles continuam a explicar, dando um verdadeiro conceito de alienação parietal, porque aqui tratamos de ética. Nós não, ela e ele, Ruiz, o espanhol. Obrigada, Dedé. Obrigada aí Obrigada por tudo. E, então, eu estava falando, antes da gente falar Desculpa, Ruiz, quem mesmo que a gente estava falando? Tínhamos terminado falando se eu posso mentir e ser ético ao mesmo tempo. A questão da ética, né? A questão da ética. Não só posso... Não só posso mentir e conservar a ética, como devo. E a lei de alienação parental está aí para provar isso. Se eu tenho o pior conceito possível da minha ex-mulher, mãe de um filho meu, se eu tenho o pior, ou ela tem o pior conceito possível sobre mim, isso é problema meu, isso é problema dela. Se eventualmente o nosso filho vier a questionar: papai, qual a sua opinião sobre a mamãe? Ou, mamãe, qual a sua opinião sobre o papai? A opinião não pode esbarrar, não pode ser em momento nenhum aquela que realmente eu tenho, que ela realmente tem. Ela tem que chegar e se limitar a falar o melhor possível do genitor para aquela criança. Claro que tudo tem exceção, tudo tem guardando as suas devidas proporções, em momento nenhum vai se chegar e vai criar mentiras para defender outras pessoas. Não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é que sim, se uma mãe tem uma visão de que o pai é uma pessoa que não cumpre o que ela considera bom ou ruim, ela tem a obrigação de omitir isso da criança. Sim, concordo plenamente com você. Né? Essa é uma regra de boa educação. Tá? Você não falar mal de uma pessoa, de um ser que é importante para o outro. Ou seja, não falar mal para o filho, não falar mal do pai para o filho, porque o filho mal bem ama esse pai, né? E tem aquela parte que você falou, aqueles 50% dele que não que são do pai e que tem que prestar. Né? Da mesma forma, a mulher que fala mal do seu ex-marido, isso aqui agora é uma generalização, né, Ruth? A mulher que fala mal do seu ex-marido, ela está falando mal de si, porque escolheu aquele homem para casar, para ser pai dos seus filhos, e ficou com ele o tempo suficiente para ter uma convivência, para ter um vínculo, para ter filhos. Né? Então, assim, quando você fala mal do genitor dos seus filhos, você está falando mal de você, das suas escolhas. Então, essa criança ela é prejudicada, na verdade, 100%, né? Porque ela está sendo alienada do pai e ela tem enfim, essa carga, ela recebe essa carga de ódio ou enfim, de maus pensamentos, né? Enfim, a lei fala, né, essa parte de abuso, porque esse ódio todo acaba gerando abuso. Isso é abuso. Sim. A criança que sofre alienação parental, ela está sendo abusada, né? Não é só o genitor que está sendo impedido de ver a criança, mas a criança está sendo abusada. Isso é abuso, né? E quem pratica isso é uma pessoa que está se destruindo e destruindo tudo à sua volta, destruindo a personalidade da criança, destruindo a formação da criança, destruindo a si mesma e a possibilidade de ser feliz, porque está lá, ocupada
em prejudicar o outro. Enfim, é um prejuízo absoluto. E né, aqui a gente está falando de ética, porque a ética é a forma mais tranquila de lidar com todas essas coisas. As duas pessoas que se separaram, né, se elas têm ética, se elas respeitam o melhor para a criança, não acontece nenhum problema, está respeitada a ética, está respeitada o bom procedimento parental, né? E, gente, olha, temos muito pouquinho tempo. Ruiz, a palavra está contigo. Obrigada por ter vindo. Cara, aula, né? Uma aula, foi muito bom, que bom. Agora eu vou pedir, a gente tem só 5 minutinhos, e o Dedé pediu para você um resumo, né? Uma síntese. Está contigo. Mas vou resumir. Noemi Ruiz, pode esticar, porque o papo é muito bom, não interrompa, pelo amor de Deus. Eu vou te dar o horário até às 9h30. Opa! Dá tempo então de falar bastante, mas Obrigada, sem exaurir Dedé. o assunto, porque esse assunto nunca se exaure. Não, gente, mas olha, a gente está falando de uma coisa tão séria. Luiz, olha só, a pessoa que faz alienação parental, ela se prejudica, deixa de viver a vida dela para acusar o outro, né? Deixa de buscar a sua própria felicidade para destilar uma energia negativa, né? Poderosa, infelizmente poderosa. Se autodestrói, tá? Quem pratica alienação parental se autodestrói. Com certeza. Eu agora não vou lembrar quem falou aquela frase. Quando João fala de José, eu sei mais de João do que de José. Agora eu não vou lembrar isso. Até porque a alienação parental, o Dedé pediu aí para eu fazer uma definição do que é alienação parental. Eu vou pegar a definição que está na lei, que eu acho essa definição muito bem feita. O que que diz a lei? Estou falando aqui da Lei 12.318, tá? Lei 12.318, de 26 de agosto de 2010. Luiz, Lei Federal. Desculpa, você congelou na hora que você estava falando o número da lei. A lei número 12.000 congelou. 12.318, de 26 de agosto de 2010. O que a lei diz? Nossa, desde 2010 a gente já tem isso. 2010. É nova, que bom, tá? Cara, que bom. Não, que bom. Eu achei que isso tinha começado agora, depois da pandemia. Sabe, assim, devido aos abusos. A lei diz que se considera ato de alienação parental a interferência na formação psicológica da criança ou do adolescente, promovida ou induzida por um dos genitores, pelo pai ou pela mãe. Mas não só o pai e a mãe. Pelos avós ou pelos que têm uma criança ou adolescente sobre a sua autoridade, guarda ou vigilância. Com que objetivo? Continua a lei. Para quê? Por que a pessoa vai fazer essa interferência? O que ela quer provocando essa interferência? Ela quer criar um prejuízo ao estabelecimento ou manutenção de vínculos com aquele genitor, ou quer que repudie o genitor. Então, quando um genitor fala para a criança: seu pai não presta, o seu pai é um vagabundo, o seu pai é um galinha, a sua mãe é uma interesseira, a sua mãe não presta. A avó fala: o meu genro é um ordinário. Quando isso acontece, estamos diante do que é uma alienação parental. E essa conduta, a lei 12.318 vai lá e assegura uma série de direitos que protegem essa criança e que podem resultar até na perda da guarda. Uma mãe ou um pai pode perder a guarda para o outro
se praticar alienação parental. E agora, isso vai envolver uma perícia, isso vai envolver um estudo social, isso vai ser levado ao juiz, o juiz vai analisar e vai decidir. E aí, das decisões, pode acontecer desde uma advertência, declarar a ocorrência da alienação parental e advertir o alienador, pode aumentar o regime de convivência a favor do genitor alienado, pode aplicar multa ao alienador, pode determinar acompanhamento psicológico, pode determinar alteração da guarda para a compartilhada ou até a inversão da guarda. Então, eu sou o pai, eu sou o alienado. O juiz pode determinar que a mãe do meu filho perca a guarda para mim. E pode também fixar cautelarmente o domicílio da criança e do adolescente. Vai morar com o pai, não vai morar com a mãe. Não vai morar mais com a mãe alienadora, não. Vai morar com o pai. Porque o objetivo aí, o bem jurídico tutelado, é a parte psicológica da criança. Ruiz, a pergunta que está vindo aqui na minha cabeça. Achei sensacional e acho que isso deve acontecer. Todas essas alternativas, elas devem mesmo acontecer. Agora eu estou pensando aqui, e quando o pai ou a mãe alienado entra na justiça, né, pedindo essas reparações da alienação parental que sofre? Isso não pode prejudicá-lo, porque ele vai ter que vai estar sofrendo um processo, né, vivendo um processo. Nesse meio tempo, enquanto está havendo esse processo, a outra parte, a parte alienadora, vamos tratar de marido e mulher, tá? Então, é a mãe que tem a guarda do filho e que está alienando e afastando o pai. E é o mais comum. Não é 10, é 2.000, né? Então, a mãe está afastando o filho da convivência com o pai. E está, enfim, instigando, fazendo esse procedimento de... alienando a criança, está alienando o pai. Está lá falando que o pai não presta. Não, mas tem um nome que você falou. Falar mal do influência outro. Psicológica. Influência psicológica e essa parte de falar mal do outro, né? Criar na criança esse mal-estar. Então, enquanto esse processo estiver acontecendo, ele pode sofrer uma alienação. Ele, pai, que entrou na justiça para ver o filho. Tá? Essa coisa que é o mais comum isso. Entrou na justiça para ver o filho, porque a mãe não quer que ele veja o filho. E aí, durante esse processo, ele não pode ser prejudicado? Ela não pode aumentar o nível de alienação? Aí é que tá. Pô, excelente pergunta, não é mesmo? O que acontece? O juiz pode determinar medidas de urgência. O juiz pode determinar medidas de urgência. Então, para toda e qualquer situação, eu precisaria falar muito mais sobre o Instituto da Tutela de Urgência e Tutela de Evidência. Mas o juiz pode chegar e, de cara, diante de uma situação que apareceu na frente dele, ele pegar e, por exemplo, inverter uma guarda agora. E depois vamos ver o que a gente faz. Lá na frente a gente resolve. Mas eu acho que você quis perguntar mais sobre como é que ficaria a criança no meio desse processo, se ela não sairia ainda mais prejudicada. E o pai também. Não. Eu não disse que não sairá prejudicada. Eu disse que não sairá mais prejudicada. Claro que eu estou tomando por base um processo que foi ajuizado por um pai, por exemplo, que de fato é vítima de uma alienação parental junto com o filho. Não. O que mais vai causar o prejuízo à criança é essa interferência psicológica. O que mais vai causar o prejuízo à criança é a perda de contato com seu genitor. É a criação, é ela ver aquele 50% dela que ela eu sou meu pai, eu sou minha mãe. Eu sei, e essa criança... Então, se meu pai não... se meu pai não tá lutando
até judicialmente, para estar comigo, então esse pai, né, ele está interessado nesse filho. Mas eu estou falando assim, o filho vai, de alguma maneira, perceber que o pai está lá lutando por ele, né? Isso é muito bom. Mas eu estou falando assim, durante esse período isso deve durar algum tempo, é um processo jurídico, sempre dura, né? Pode durar. Durante esse tempo, a mãe, do caso, no exemplo que a gente está dando, né? A mãe não pode dificultar mais ainda, porque imagina a raiva de uma mãe alienadora. Compete aí ao advogado do pai, o pai, atento, vendo que houve um incremento naquela conduta, informar o juízo. Olha, juiz, eu estava aqui, era uma situação para uma advertência. Mas desde o ajuizamento dessa ação, antes eu que era um idiota nível 1, agora eu virei um idiota nível 10. Eu virei um idiota Premium Plus. Antes eu era... Então, o juiz aplica uma medida para resguardar a eficácia, a tutela daquele bem jurídico tutelado. Você gostou desse nome? Bem jurídico Adorei! tutelado. É bonitinho mesmo. Eu não sabia que eu posso ser um bem jurídico tutelado. Qualquer processo Então que é eu isso. entre, Não, de fato, dentro do judiciário, aí seria questão para outro programa, falar sobre as tutelas processuais, as cautelas no processo. Mas sim, num processo diante de uma situação de emergência, o juiz pode interceder, pode agir e determinar que se antecipe aquilo que seria dado lá na sentença, que se antecipe para agora, depois a gente vê. Entende? Ele pode. Então, diante de uma situação que está havendo risco para uma criança, por causa da alienação parental, o juiz pode aplicar uma dessas tutelas e antecipar aquilo que já iria dar lá no final, se fosse provado. Tá, então tá. Era porque a minha preocupação era essa. Você está diante de pais que estão brigando, né? E disputando entre si. Na verdade, não são pais que estão brigando, né? Uma pessoa está mais ressentida do que a outra. E, em função disso, estabelece todo um procedimento, todo um comportamento, né, destrutivo. E aí você entra na justiça contra essa pessoa que está irada, que perdeu o ódio dela está tão grande que ela perdeu a razão. Então a tendência é que isso vire uma coisa muito perigosa, né? Aumente perigosa. Na prática não, né, Mia? Na prática não. Na prática, quando a pessoa que pratica alienação parental ou quer ver um outro exemplo? Uma pessoa que ameaça a outra. Alguém vai lá e me ameaça de morte. Vou lá e registro uma ocorrência. Fui ameaçado. Aí mesmo é que a pessoa não vai querer praticar o ato que ela me ameaçou, porque se acontecer alguma coisa, aí todo mundo já sabe quem foi. Então, olha, na grande verdade, a mensagem que eu deixo, a gente não deve nunca deixar de buscar o nosso direito. Muita gente no passado morreu para garantir que hoje nós tenhamos os direitos que a gente tem. Muita gente deu a vida. A luta pelo direito foi muito bonita. Hoje nós somos um país independente porque alguém lá atrás deu a vida para isso acontecer. Hoje nós temos uma democracia porque alguém lá atrás deu a vida para isso acontecer. Hoje nós temos direitos, temos o próprio ordenamento jurídico porque alguém lutou por aquele direito. Então, assim, é muito importante que o ser humano, o brasileiro, procure os seus direitos. Ah, mas não vale a pena entrar no judiciário por causa disso? Vale sim. Vale a pena, sim. Você está honrando a sua moral, o seu direito, está honrando os seus antepassados. Você vai lutar pelos seus direitos. Então, qualquer um que esteja sendo vítima de uma alienação parental, em respeito a toda a história de uma família e de uma nação, tem sim que procurar os seus direitos perante o Poder Judiciário para, sim, lutar pelo melhor pelo seu filho, que é fazer estancar aquela conduta tão prejudicial para uma criança, para um adolescente, para a formação do caráter de alguém. Quantas pessoas hoje são o que são por causa da forma como enxergaram os seus pais, seja positiva, seja negativamente. A impressão que eu tenho do meu pai ou da minha mãe, eu tenho o direito de ter a minha impressão pelas conclusões que eu mesmo cheguei. Ninguém vai chegar para mim
e vai dizer que meu pai ou minha mãe são A ou B negativamente. Eu tenho que chegar a essa conclusão. Esse é o bem jurídico tutelado que a gente tem aqui. A criança não pode ser vítima de uma interferência dessa natureza. Se aquele pai não presta, se aquele pai é ruim, se aquele pai é um homem que não tem condição moral nenhuma, que a criança, ao crescer, chegue a essa conclusão sozinha. Não é a mãe que vai chegar para a criança e vai dizer: o seu pai não presta. Porque quando você fala para uma criança: o seu pai não presta, a sua mãe não presta, você no mínimo está dizendo que ela é pelo menos 50% igual. Porque eu sou 50% meu pai e 50% minha mãe. Eu tenho 2 filhos. Os meus 2 filhos são 50% o Ruiz e 50% as mães deles. Eu não vou chegar para um filho meu e falar: sua mãe não presta. Porque se eu falar isso para o meu filho, eu estou dizendo para ele que ele 50% também não. Então, se fosse o caso, ele que chegue a essa conclusão sozinho. Então, sim, temos que buscar os nossos direitos. Muita gente lutou, muita gente lá atrás lutou para a gente chegar onde a gente está. E olha que a gente ainda não está muito longe, a gente ainda está muito longe de onde a gente merece chegar. Nós brasileiros ainda estamos muito longe de onde nós deveríamos estar e onde nós merecemos chegar. Então, se cada um pegar e fizer um pouquinho só da sua parte, a gente consegue ir muito longe. E lutar pelo seu direito é uma das coisas mais importantes, é um dos pilares para a construção de uma nação melhor que a gente tanto precisa e a gente está tão carente disso. Que lindo, Ruiz. Que lindo. Obrigada. Obrigada por falar isso, porque é perfeito, né? Em termos de ética e a respeitar os antepassados, né? Valorizar os antepassados, buscar seus direitos, né? Tudo isso é lindo e é a melhor coisa que a gente pode fazer, uma das melhores coisas que a gente pode fazer, né? Honrar os nossos antepassados e saber que tudo que a gente conseguiu vem, né, vem da luta dos nossos antepassados, né? E eu concordo com você em gênero legal, né? A história que eu estudei e aprendi para fazer esse livro retrata exatamente essa falta de honrar os antepassados também, uma das razões da inveja, uma das coisas que a gente faz. Não aprende com o passado. A gente não aprende com o passado porque não está honrando os ancestrais, né? Não está honrando os... Nossa, a gente tem que acabar. Então, vamos aprender a honrar os nossos ancestrais. Luiz, querido, muito obrigada. Tá? Te agradeço muito. Foi uma delícia. Quer dizer, o assunto é difícil, mas foi uma delícia ouvir você falar disso, né? E falar de uma forma tão clara, tão... Muito obrigada, querido. Tempo para você se despedir. Eu agradeço, Noemi, por ter me convidado. Dedé, agradeço muito você estar aqui também. Vocês me darem a honra de eu poder falar. Muito gostoso foi estar aqui com vocês. Muito bom. E falar com seus ouvintes. E tantas vezes quantas você me convocar, eu vou estar aqui. Oba! Isso é ótimo. Convoco sim, Ruiz, convoco sim, porque a gente está falando de um tema, mas tem outros, né, que são importantes também. Então, mas eu acho que a gente começou muito bem com a alienação parental, né, e é justo que todos busquem, né, o seu direito. Obrigada. Queridos ouvintes, muito obrigada. Agradeço muito a audiência. Obrigada, querido Luiz. Obrigada mesmo. Foi sensacional. Assim, com essa eloquência, com essa síntese do que realmente haveria ser dito, e com todo esse conteúdo, encerramos mais essa
produção de Rodrigo Bulgarim, apresentação da exclusiva do podcast Etcast, Noemi Coelho, do Rio de Janeiro, para todo o Brasil e toda a Europa. Muito obrigado, Ruiz Alcântara Filho. Se ele é assim, o pai dele também o é. Muito graças a vocês. E sogras, cunhados, primos, tios, pais, mães, atentem-se para esse fato da intolerância, porque ele explicou tudo sobre alienação parental, tudo não, um pouco, tem mais coisa para dizer, e fique à vontade para novamente estar aqui conosco na minha, na sua, na nossa FM Rádio TV Web. Tchau e até quinta-feira que vem. Hoje é feriado em São Paulo, mas todos os dias estamos aqui. Aniversário de São Paulo, 470 anos. E o povo não aprendeu ainda a ter educação, né? Coisa de doido. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau.